Sempre quando a gente pensa em Kimetsu, a gente acaba lembrando do seu grande antagonista, Muzan, um dos personagens mais fortes apresentados dentro da história, alguém que sempre venceu as suas lutas com extrema facilidade e nunca encarou alguém que fosse realmente à sua altura. Mas será que isso é mesmo verdade? Pois dentro da trama de Kimetsu, existe um personagem que não só derrotou o Rei dos Onis, mas também humilhou ele completamente, se mostrando milhares de vezes mais fortes do que Muzan. E esse personagem não era somente um guerreiro absurdo, mas também alguém muito importante para toda a história de Kimetsu. E se assim como eu você ficou interessado em saber mais sobre quem era esse personagem, eu já lhe peço encarecidamente que você se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo, pois assim você está ajudando a este canal a continuar crescendo. E sem mais enrolação, bora lá comigo! Para que a gente possa entender quem foi esse monstro que conseguiu derrotar o Muzan com tanta facilidade, nós temos que voltar a aproximadamente 500 anos dentro da história presente de Kimetsu para o passado, em uma época em um Japão feudal, onde os mitos e as lendas eram mais do que verdades, e nessa época nasceu de um par de gêmeos, um jovem chamado Yoriki. Mas a sua vida já começou muito conturbada, pois naquela época no Japão se acreditava-se que quando surgisse filhos gêmeos isso era um sinal de mau presságio, e o filho mais novo deveria ser morto, pois assim a família se livraria dessa terrível maldição. E era exatamente o que aconteceria com Yoriki, se não fosse pela sua bondosa mãe, que impediu que o seu pai arrancasse a vida dele quando ele ainda era apenas um bebê. Após esse nascimento bastante traumático, enquanto os dois irmãos gêmeos cresciam, o mais velho começou a ser treinado para herdar a família e também para aprender sobre a arte da espada e como ser um guerreiro samurai. Yoriki, vendo as habilidades e o treino do seu irmão, acabou se interessando também em aprender a lutar com espadas. E logo ele recebeu uma aula do mesmo tutor que ensinava o seu irmão, e nas suas primeiras aulas ele já se mostrou um verdadeiro prodígio, conseguindo derrubar o seu mestre usando apenas uma espada de madeira, e fazendo isso quando ele ainda era apenas uma criança. E esse gigantesco talento que Yoriki possuía foi algo que começou a causar uma inveja e um ódio dentro do coração do seu irmão, esse ódio que só amadureceria com o tempo e se tornaria a fagulha de coisas muito piores no futuro. Mas por agora, algo muito ruim aconteceria na vida de Yoriki, que no caso foi a perca da sua mãe. A sua mãe acabou adoecendo, e a doença que ela acabou acarretando para si era uma doença fatal, que acabou com a sua vida, e com a perca da sua mãe, e da eventual única pessoa que até então demonstrava amar e respeitar Yoriki como ele era, Yoriki ficou meio sem destino, ele não sabia o que faria depois daquilo, então ele decidiu abandonar o seu clã, abandonar a sua família, abandonar o seu título e abandonar tudo aquilo que ele tinha para vagar pelo Japão. Enquanto isso, o seu irmão continuaria sendo treinado e se tornaria o líder da família, e assim aconteceu. E de certo modo, a fuga de Yoriki, mesmo ele ainda sendo uma criança, por mais que fosse algo muito abrupto, também foi algo muito bom para o seu irmão, pois assim ele conseguiu se desenvolver. E também foi bom para Yoriki, já que ele conseguiu aprender mais sobre a sua liberdade e aquilo que ele verdadeiramente queria para si. E com o tempo, os dois foram amadurecendo. O seu irmão se tornou o líder do clã dos samurais, acabou se tornando um guerreiro e um senhor de guerra muito respeitado, e acabou tendo uma bela família, enquanto Yoriki continuava vagando pelo Japão até encontrar o seu grande amor, que no caso era uma mulher chamada Una. Uma mulher que não tinha nenhuma grande virtude, não era extremamente bela, muito menos rica, mas tinha uma personalidade que cativou Yoriki ao ponto dele se casar com ela e constituir uma família. E quando eles tiveram filhos, uma coisa novamente horrível aconteceu na vida de Yoriki. Em uma certa noite, enquanto ele voltava para casa, ele encontrou a sua esposa e seu filho mortos. Eles tinham sido dilacerados por um Oni. E esse fato acendeu um ódio tão grande de Yoriki que ele decidiu se vingar de todos os Onis. Ele não pararia e não descansaria enquanto exterminasse cada um deles. E enquanto isso acontecia na vida de Yoriki, do outro lado do Japão, o seu irmão liderava o clã de samurais em conflitos e guerras, se tornando cada vez um general mais respeitado e com mais poder em suas mãos, até uma certa noite, aonde o irmão de Yoriki fora atacado por um Oni. E quem apareceu para salvá-lo? Exatamente,
Yorishi aparece do nada e salva o seu irmão, se mostrando forte, habilidoso e muito superior em habilidades de espada do que o seu irmão, e isso incende novamente aquele ódio que havia na infância. Aquele sentimento de inveja, de ressentimento volta à tona, e de forma tão forte que faz com que o irmão de Yorishi abandone a sua própria família, seus status, o seu clã e tudo aquilo que ele tinha para ir atrás de Yorishi, para conseguir de alguma forma superá-lo. E agora, unidos, os dois irmãos fundam aquilo que seria a base da organização dos caçadores e começam a chamar membros voluntários que acabam aprendendo do próprio Yorishi a manusear a espada e também aprendendo sobre as respirações. Como eles aprenderam diretamente de Yorishi sobre a respiração do sol, a forma mais forte das respirações, era de supor que todos eles aprendessem essa técnica e conseguissem replicá-la. Mas não foi bem isso que aconteceu. A realidade não poderia ser mais distante. No caso, cada um deles tentou, mas falhou miseravelmente em replicar a técnica de respiração do sol. E por isso eles desenvolveram técnicas derivadas, que por sua vez representavam algum estado ou elemento da natureza, como a técnica do vento, a técnica do fogo, a técnica da água e assim por diante. O mais próximo a aprender a respiração do sol foi o irmão de Yorishi, que conseguiu desenvolver a respiração da lua, uma técnica extremamente poderosa, mas que, se comparado com a respiração do sol de Yorishi, não era absolutamente nada, não passava de uma mera imitação, algo que não teria força e nem poder comparável às habilidades de Yorishi. E mesmo com o despertar da marca do caçador naqueles voluntários e no irmão de Yorishi, nenhum deles chegou no mesmo nível de habilidades que aquele samurai lendário possuía. E isso foi inflamando um ódio e um sentimento de vingança que, por sua vez, em uma certa noite, fora encontrado por Muzan, que naquela altura já era o criador de vários Onis poderosos e que também buscava alcançar um nível de poder superior e controlar tudo e todos que existiam. E ao se encontrar com aquele jovem que possuía a respiração da lua, o irmão de um monstro e um garoto que tinha muito ódio e vontade de se vingar, ele acabou vendo um prato perfeito, alguém que serviria a ele da melhor maneira possível. E ambos acabaram selando um acordo, onde o irmão de Yorishi abandonou a sua forma humana, se tornando um Oni chamado posteriormente Kukushibo, e Muzan conseguiu seu Lua Superior número 1, um dos Onis mais poderosos que já fora criado. A partir daquele momento, o homem que antes era um caçador agora se tornou um Oni, e agora bastava a matar todos aqueles que se voltassem contra ele. Mas mesmo com os poderes de um Oni, ele não seria páreo para Yorishi, e o próprio Muzan ia acabar se deparando com essa situação. Não muito tempo depois de transformar o irmão de Yorishi em Kukushibo, Muzan, vagando ali pelas redondezas, acabou encontrando o próprio Yorishi, que em uma batalha extremamente rápida, conseguiu exterminar por completo Muzan, cortando ele em milhares de pedaços que voaram naquela noite, algo tão assustador e rápido e forte que não poderia ser equiparado a nada. Mas por conta dele não estar tão focado, Yorishi acabou não exterminando por completo Muzan, e isso fez com que ele conseguisse escapar e sobreviver. O fato de ter deixado escapar o rei dos Onis foi algo que atormentou Yorishi pelo resto da sua vida, algo que infelizmente ele não conseguiria cumprir em vida novamente, deixando a sua chance de ouro escapar. Após a sua quase morte, Muzan reconheceu o quão poderoso Yorishi era e que ele não poderia ser parado por um mero Oni ou qualquer força com a qual eles tinham conhecimento, e por isso Yorishi e Kukushibo começaram a vagar pelo Japão em busca de matar a todos que possuíssem a técnica da respiração do sol, pois assim eles evitariam que alguém pudesse aprendê-la futuramente e assim usá-la contra ambos, podendo matá-los com extrema facilidade, assim como aconteceu na batalha de Muzan contra Yorishi. Só que eles acabaram esquecendo de um grupo em específico, a família Kamada. Por mais que eles lembrassem que talvez faltasse alguém, Yorishi sempre estava por perto daquele pessoal, então não era muito bom se aproximar daquela região, e por isso com o tempo eles acabaram deixando eles de lado, e isso futuramente se provaria o maior erro que eles cometeram.
Mas, enquanto isso não acontecia, Kokushibo, agora sendo o Oni e o Lua Superior 1, um dos monstros mais perigosos que já pisou os pés no mundo de Kimetsu, acabara reencontrando seu irmão após anos e anos de espera. A marca dos caçadores diminui o tempo de vida útil dos indivíduos. Entretanto, Yorishi viveu muito mais do que esperado, conseguindo encontrar Kokushibo após muitos e muitos anos. Yorishi já estava velho, cansado, e mesmo assim ainda tinha forças para lutar. Impressionado com aquele fato de Yorishi ter vivido tanto, mesmo tendo a marca dos caçadores, Kokushibo então enfrentou seu irmão em uma batalha que não fora nem um pouco agradável, pois ele foi completamente superado. Entretanto, novamente Yorishi não conseguira matar Kokushibo, e antes de conseguir acabar com a vida daquele seu irmão traidor, ele acabou falecendo de pé. Yorishi morreu à frente de Kokushibo, e com ódio e com um grande rancor em seu coração, Kokushibo destruiu em centenas de pedaços o corpo do seu irmão, gritando de ódio, dizendo por que ele o fazia se sentir tão pequeno. Após isso, muitos anos no futuro, mais especificamente no presente do mundo de Kimetsu, houve uma batalha muito intensa entre o Kokushibo e os Pilares. E no final dessa luta, Kokushibo finalmente admitiu que a única coisa que ele queria em sua vida era ser mais forte do que o seu irmão, algo que ele nunca conseguiu cumprir, e por mais que ele tivesse abandonado a sua humanidade, a sua família e tudo aquilo que ele tinha, ele não tinha poder o suficiente para se equiparar a Yorishi, dando assim um final bem trágico, mas também bem poético para essa grande rivalidade. E no final, Muzan também foi derrotado de certo modo pelas forças de Yorishi. Por terem sobrevivido a família Kamada aos massacres que fora feito por Muzan e Kokushibo, eles acabaram levando a técnica da respiração do sol adiante, e por sua vez, por conta dessa técnica, eles conseguiram eliminar de vez o grande mal da humanidade, Muzan Kibuchi, dando fim assim à história do homem que conseguiu obliterar Muzan, mas também dando fim a toda a trajetória de um grande guerreiro, que se não fosse por ele, muitas das coisas que aconteceram no mundo de Kimetsu não existiriam. As grandes lutas que aconteceram não poderiam ter sido feitas, e se não fosse o sacrifício dele, possivelmente o mundo estaria perdido, dando um final bastante poético a essa história, onde um homem que nasceu com uma maldição para sua família e que infelizmente todas as pessoas que estavam ao seu redor acabaram morrendo, cumprindo de certo modo a maldição que existia em sua vida, também foi o homem que salvou muitas e muitas vidas, pois se não fosse o seu sacrifício, ninguém poderia salvar o mundo do mal dos Onis, dando fim assim à história de uma lenda. Bom galera, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Saiba que esse vídeo aqui deu bastante trabalho para ser feito, então por favor se inscrevam, deixe o like, compartilhe o vídeo, pois assim você vai me ajudar a trazer mais conteúdo envolvendo Kimetsu e todas as obras que a gente gosta tanto aqui pro canal. Então muito obrigado a todos, valeu, até o próximo vídeo, tchau, fui!